Queridos amigos e amigos, estamos aqui na revisão, né, para o nosso concurso do MP do Rio Grande do Sul. Olha, o MP aí nossa, é uma instituição maravilhosa, viu, gente? Olha, o MP do Rio Grande do Sul, ele é muito representativo, muito combativo, pessoas que integram o MP aí espetaculares. O MP do Rio Grande do Sul, eu vejo vários acórdãos, né? No STJ, o MP do Rio Grande do Sul produz muito, muito, assim, e olha, com qualidade, viu? Ganho muita coisa no STJ, muita coisa boa vem aí do MP do Rio Grande do Sul. Então já quero aqui até parabenizar e primeiro a instituição, os colegas do MP do Rio Grande do Sul e já parabenizar aqueles que vão entrar nessa instituição, né? Porque vão entrar numa instituição maravilhosa e pode ter certeza que é assim mesmo, viu? Vão se sentir muito bem lá. Então vamos fazer aqui 30 minutos, claro, eu coloco aqui um material e a gente vai pegando aqui os pontos que a gente reputa relevantes e como eu falo para você, né? Tomara a Deus que o nosso examinador também dê importância. Veja bem, pessoal. Opa, estamos aqui, só um minutinho. Vamos aqui colocar a nossa página do urbanismo. Chegamos aqui. Pessoal, nós temos uma ordem urbanística constitucional. Tem. Se você pensar bem, veja bem. O artigo 182, caput da Constituição, ele fala assim, né? A política de desenvolvimento urbano a ser implantada, concretizada pelo poder público municipal, tem por objetivo levar a cidade a cumprir sua função social. Então, se ele perguntar assim, o que a cidade precisa para cumprir a sua função social? Leia no artigo 182, caput. Lá fala assim, a cidade tem que cumprir as diretrizes gerais fixadas em lei. Você fala, mas qual lei? Então, quando a Constituição veio, ela disse, terá que ser, é isso que está lá, terá que ser editada uma lei trazendo as diretrizes gerais. Então, lembre-se, uma cidade para que ela desenvolva, para que ela concretize a sua função social, ela tem que implantar as diretrizes que estão no artigo 2º da lei que veio, que é o Estatuto da Cidade. É que naquele tempo da Constituição não se sabia como é que chamaria essa lei e tal. Então as diretrizes urbanas, pessoal, são fundamentais porque sem elas a cidade não cumpre a sua função social. E você não pode confundir com o artigo 182, parágrafo 2º, porque o artigo 182, parágrafo 2º, ele fala da função social da propriedade urbana. Então lá está escrito assim, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela respeita as diretrizes do plano diretor. Olha que interessante. Então, não se esqueça, né? Função social da cidade, função social da propriedade urbana. Depois, eu ainda tenho aqui o artigo 2120 da Constituição Federal. Porque o artigo 2120, ele fala, cabe à União estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano. Então, veja, tanto no 2120 fala de diretrizes, só que no artigo 182 caput, eles falam que essas diretrizes virão numa lei a ser editada. Na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa. E aí que nascem as diretrizes no Estatuto da Cidade. Perfeito? E aí o artigo 30, que eu acho também super importante, porque o artigo 30, inciso 8º, ele diz assim, compete aos municípios promover o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento. Planejamento é o planejamento urbanístico.
E o planejamento urbanístico, ele está no artigo 4º do Estatuto da Cidade. E quando você abre o artigo 4º, inciso 3º do Estatuto da Cidade, 4º, inciso 3º, eu vou até te mostrar aqui. Olha aqui, o Estatuto da Cidade. Quando você abre aqui, ó, o artigo 4º do Estatuto da Cidade, 4º, inciso 3º, olha como é interessante o que ele fala, ó. Ó, tá vendo? Ele fala, ó, planejamento é um dos instrumentos de política urbana. Só que o planejamento, ele é feito com vários outros instrumentos, ó. Só que qual é o principal? Olha lá em cima, plano diretor. Então, se perguntarem qual é o principal instrumento de planejamento urbanístico, é o plano diretor. Então, quando o artigo 182 caput fala, né, compete aos municípios promover o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento usa tudo isso aqui, ó. Principalmente o plano diretor. Tanto é verdade que quem não atende o plano diretor, a propriedade urbana não cumpre a sua função social. Só que o artigo 38º, ele vai mais à frente, ele fala, compete aos municípios promover o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e o controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Então, queridas amigas e amigos, o município tem obrigação de controlar o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Por isso que quando você tem um uso que foge das normas urbanísticas, loteamentos ilegais, sejam eles clandestinos, sejam eles irregulares, ou ocupação de área de risco, o município é responsável. Por quê? Porque ele não exercitou o poder de polícia. E eu sou obrigado a colocar no polo passivo, lembra das aulas de ambiental. Você sempre vai ter alguém que violou normas, alguém que acabou lançando o loteamento clandestino. Então, quando você tem um outro responsável, você passa a ter esse causador direto e o município causador indireto, porque não fiscaliza. Agora, ocupação de área de risco, você não pode falar que o município é causador indireto. Por quê? É porque ele que deixou ocupar. Por isso é que você pode colocar só o causador direto, só o município, ou os dois. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui para você. Outra coisa, quando perguntarem para você de diretrizes gerais, nós temos 19 ou 20. Você tem que estudar especialmente a primeira e a segunda. Eu deveria ter continuado lá, porque olha aqui, pessoal. A primeira, que é o artigo 2º, inciso 1º, para mim é a mais importante de todas. Olha aqui, ó. Dentre as diretrizes gerais, a mais importante para mim é garantir direito a cidades sustentáveis. Mas o que é uma cidade sustentável? Então, cidade sustentável, diz a lei, ela traz 8 predicados. Terra urbana, moradia, saneamento ambiental. Saneamento ambiental, gente, é a lei da Política Nacional de Saneamento Básico. Então, coloque aí, ler o artigo 3º da Lei da Política Nacional de Saneamento Básico, porque o artigo 3º, ele traz quais são os 4 serviços públicos que compõem o saneamento básico. E continua, infraestrutura urbana, transporte público, serviços públicos, trabalho e lazer. Só que veja, isso aqui é um rol exemplificativo, porque atualmente eu falo em
outros predicados. Você vai entender e vai concordar comigo. Eu ponho primeiro a segurança urbana. Como assim segurança urbana? É claro que você deve estar imaginando a segurança pessoal, né? Você fica preso no trânsito, você fica sujeito a furtos, roubos. Mas não é só essa segurança, não. Você tem certeza que os viadutos, as pontes da sua cidade, elas estão tendo fiscalização constante para saber se está havendo degradação? Porque, claro que não acontece comumente, mas vez ou outra não tem um viaduto cedendo? Uma ponte que vem para baixo? Não teria que fazer sempre? Vamos pegar árvores. Ontem aqui em São Paulo foi um caos absoluto, caos. Se tivesse um serviço de fiscalização das condições de árvores, com certeza detectariam árvores que estão numa situação, vamos dizer assim, falencial e que com um vento cai. Porque, gente, uma árvore pesada quando cai, se cair, ó, temos que agradecer porque ontem ninguém morreu com as árvores que caíram, mas várias árvores caíram em carros. Então, essa segurança urbana que eu falo, você não tem essa certeza. Segundo, mobilidade urbana. Aí tem gente que fala assim para mim, mas Luiz, mobilidade urbana, você já falou em transporte público? Não. Pega a Lei 12.587 de 2012. 12.587 de 2012. Veja que esta lei, ela fala que mobilidade urbana são todos os modos de locomoção, de transporte de pessoas e cargas dentro da cidade. Então, transporte público é um dos vetores que formam toda essa mobilidade urbana. Inclusive, eu falo para você, no finzinho da lei, no finzinho dela, tem um artigo que fala: cidades que precisam editar o plano de mobilidade urbana. Por caridade, leia. Bem no fim dessa lei 12.587/12. Depois vem uma lei também importante, então nós já falamos, acrescentamos a segurança urbana, a mobilidade urbana, e tem uma coisa, e o Rio Grande do Sul, especialmente, tem que ter muita atenção, que é a Lei 12.608/12. 12.608/12, que fala da Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Prometa para mim que você vai ler o artigo 8º. Por quê? Porque o artigo 8º traz todas as obrigações dos municípios. E não é para evitar desastre. Não é para enfrentar desastre, perdão. A lei fala que é para evitar risco de desastre. Perceba como a lei, ela nem fala no desastre em si. Ela quer políticas públicas antecedentes para que nem o risco ocorra. Sabe o que é isso? Quando é risco, não é certeza. Então aí está o princípio de precaução. Em matéria urbanística, a simples possibilidade de dano, a simples possibilidade de um desastre ambiental, por causa de mudança climática e tal, e infelizmente o Rio Grande do Sul tem enfrentado bastante essa situação, exige política pública. Leia o artigo 8º. Quem lê o artigo 8º nem se candidata a prefeito, de tantas obrigações que tem. E o MP vai em cima. E eu sempre acrescentava esses 3, além desses 8.
Só que agora eu também tenho falado em resiliência. Resiliência é aquele fenômeno da física que um corpo, quando sofre um impacto, ele volta ao estado natural. Nós temos que ter políticas de resiliência para que cidades que enfrentam mudanças climáticas e que são cada dia mais severas, já haja uma política já estabelecida. As pessoas vão para cá, o Estado fará isso, o município fará isso, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado. Nós não temos política de resiliência. Então eu quero que você entenda que chegar numa cidade sustentável não é simples, mas não é só no Brasil, em todos os lugares. Só que aqui pega muito mais. Nós não temos ainda não temos a devida preocupação com as nossas cidades. E o segundo que eu chamo a tua atenção é a gestão democrática da cidade. Porque a gestão democrática da cidade nada mais é que, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? O compartilhamento de sociedade, poder público, a iniciativa privada, no sentido de pensar, idealizar, pensar, projetar e instituir uma cidade sustentável. E eles sempre perguntam quais são os instrumentos que o poder público municipal tem à mão para que haja gestão democrática da cidade. E o primeiro é o próprio artigo 2º, inciso 13, olha aqui, ó. Olha o que diz o artigo 2º, inciso 13, ó. Cabe ao poder público municipal ouvir a população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades que tenham efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou urbano. Eu pergunto para você, veja a tua cidade. O poder público municipal ele faz reuniões, audiências públicas para discutir isso aqui, ou ele simplesmente aprova? Então, ele simplesmente aprova e não houve ninguém que vai ser atingido. Só que você também tem que ler o artigo 43. O artigo 43 cai sempre em prova. Olha aqui, ó. O 43 ele fala assim, ó. Opa. Ó. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão, não é pode, é deverão, ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana. E existe isso? Sim. Existe o Sistema Nacional de Política Urbana, tem o Sistema Estadual, o Sistema Municipal de Política Urbana. A sociedade discutindo medidas, projetos, programas. Aí tem que ter debates, audiências e consultas públicas. Olha lá o artigo 2º 13 que nós vimos. Conferência sobre assuntos de interesse urbano, iniciativa popular de projeto de lei, mas também planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, tanto na esfera legislativa como na esfera administrativa. E lembre-se ainda do artigo 44, porque o artigo 44 ele traz algo que é muito importante, ó. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa inclui a realização de debates, audiências e consultas públicas para discutir o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e é uma condição obrigatória para aprovação pela Câmara. E vários municípios não fazem isso e ninguém discute a aprovação que foi feita sem isso. Tudo isso tem que passar por debate público. Muito bem, pessoal.
Aí, instrumentos de política urbana, pessoal, eu peço que você preste atenção no plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor, o Ministério Público, ele acompanha. Então, o plano diretor, leia o artigo 41, porque lá no artigo 41 estão as 6 hipóteses em que o plano diretor é obrigatório. Perfeito? E cuidado, hein? A primeira hipótese fala municípios com mais de 20 mil habitantes. As outras 5 hipóteses, não interessa quantos habitantes tem, hein? Pode ser 3 mil, hein? Só o primeiro que fala em número de habitantes. E aí você tem que lembrar que um plano diretor ele é elaborado pelo Executivo 5 anos quando acontece uma das hipóteses do artigo 41. Em 5 anos ele tem que ser apresentado ao Legislativo Municipal, que vai aprovar o plano diretor por lei municipal. E aprovado o plano diretor por lei municipal, a revisão é obrigatória no máximo a cada 10 anos. Você fala assim, mas o que acontece quando... Ah, sim, tem mais um último ponto. Quando você está desenvolvendo o plano diretor ou a sua revisão, eu tenho que ter publicidade, eu tenho que ter audiência pública e eu tenho que garantir a acessibilidade de qualquer cidadão aos documentos. Mas lembre-se disso. Quando o Executivo não cumpre o prazo de 5 anos para elaborar o plano diretor, isto tipifica, claro, em tese pelo menos, improbidade administrativa, está no artigo 52. Quando ele não inicia os estudos, quando ele não faz estudos para a revisão do plano diretor, também é improbidade. E quando ele não garante acessibilidade, publicidade e a acessibilidade, publicidade e a discussão popular, também está sujeito à improbidade. E aí você diria, mas tem uma lei de improbidade que mudou tudo. Mudou tudo, mas lá está escrito na lei que veio em 2021 que as hipóteses que estão em leis específicas sobre improbidade se mantêm. Então, nós temos 3 situações de improbidade nos artigos 39, 40, 41 e 42. E você, então, remete ao artigo 52. Dê uma olhada nisso. O que mais que a gente tem que falar? É que é tão pouco tempo que a gente tem, né? Ó, uma coisa que eu acho importante aqui, pessoal, preste bem atenção nisso aqui, ó. Quando você pega... Qual a diferença de loteamento e parcelamento? Perdão. Parcelamento do solo. Vai, parcelamento. Parcelamento é gênero. Ok? Do qual loteamento e desmembramento são espécies. Qual a diferença de loteamento e desmembramento? Porque os dois, tanto o loteamento como o desmembramento, é a subdivisão de uma gleba em lotes para edificar. Até aí são iguais. A diferença é que no loteamento você altera a estrutura viária, cria a rua onde não tinha, alonga a rua, alarga a rua, eu sempre falo assim, mexeu em rua é loteamento. Não importa o que você fez. Ah, mas a rua já existia. Você fez o quê? Você prolongou a rua? Sim, então é loteamento. Porque o desmembramento não se mexe na estrutura viária. Essa é a diferença. É só pegar o artigo 2º da Lei 6766. E aí eu queria lembrar você que você tem que ler o artigo aqui, ó. Esse artigo aqui é importante, ó. Quer ver?
Onde eu coloquei? Ixi, eu acho que eu não pus aqui, mas eu vou colocar aqui para você, ó. São os requisitos. Requisitos. Deixa eu pegar aqui a lei que eu vou colocar para você. Me perdoe. Acabei. É que é tanta informação que a gente... Deixa eu pegar a 6766. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque você pode fazer uma confusão. Olha aqui o que diz o artigo 3º. Ó. Somente se admite, olha bem, somente se admite o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica. Então, a lei não admite parcelamento para fins urbanos na zona rural. Você fala, mas Luiz, se está na zona rural, não é parcelamento para fins urbanos. Meus queridos, você sabe disso. O loteamento ele não é urbano ou rural pela localização dele. Não, é pela finalidade. Por isso que em chácaras de recreio, o sujeito pega lá um lote rural e divide em 20 lotes de 1.000 metros quadrados, por exemplo, e vende. E 20 pessoas constroem. Isso é um loteamento para quê? Para fins urbanos. Ninguém comprou um lote de 1.000 metros para plantar café. É para fazer uma casa para fim de semana, churrasqueira, uma piscina. Perceba. Então, mesmo que localizado. Então, o grande problema do Brasil são as chácaras de recreio. Porque elas são proibidas? São proibidas. Você não pode ter parcelamento para fins urbanos em zona rural. Qual a maneira de corrigir isso? Bom, se por acaso o município, porque é o município que faz isso, lê o artigo 53, se ele modificar aquela área de urbana, aquela área de rural para de expansão urbana, então aí já começa a viabilizar. Mas não adianta apenas fazer isso, né? Primeiro precisa transformar a área rural em área urbana ou de expansão urbana e aí obedecer a 6766. E a outra maneira que eles descobriram, e não é só para pessoa de baixa renda, porque tem chácaras de recreio que são de pessoas que têm muito recursos, foi a REURB, pessoal. Então a REURB, tanto a REURB S, que é para pessoa de baixa renda, e REURB E, que é de média e alta renda, ela veio para que a gente possa regularizar esses empreendimentos que estão, por exemplo, né, não são apenas esses, aqueles empreendimentos que foram formados na zona rural como loteamento urbano e que não podia. Então, o único jeito é transformar a área urbana e adequar a 6766 ou, por exemplo, promover a regularização fundiária urbana. Porque quando você tem chácara de recreio, ninguém consegue registrar aquele lote. Não dá para ir lá no cartório de imóveis e falar, eu quero aqui registrar e ter uma matrícula para o meu imóvel. Não, você vai ficar dono de uma parcela ideal, 1/20 daquela área. Então, na verdade, eles contornaram desse jeito. Então, veja, ó. As outras hipóteses são mais fáceis, né? Olha aqui, ó. Não será permitido o parcelamento do solo. Depois, em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas providências para assegurar o escoamento de águas. Então, isso aí em Porto Alegre é uma obrigação. Por quê? Porque várias áreas são sujeitas a inundações. Em terrenos que têm material nocivo, áreas contaminadas, salvo se descontaminada.
em terrenos com declividade igual ou superior a 30%. Por quê? Porque salvo se atendidas as exigências que são severas. Porque senão você tem, com mudança climática, você tem um escorregamento de encosta. Onde as condições geológicas não aconselham a edificação, em áreas de preservação ecológica. Só que se você pegar a Lei 13.465/2017, você vai ver que regularização fundiária urbana é possível até em unidade de conservação, área de mananciais, APP. A nossa sorte, né? Como é que é falar sorte? Ainda bem que a Lei 13.465/2017, ela fala que não é possível a regularização fundiária urbana quando a ocupação se dá em uma unidade de proteção integral. Não dá, não. Que é estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Quando é US, claro que tem que ter a aprovação do órgão gestor daquela unidade de conservação. Mas é possível. A gente fica indignado, mas fazer o quê, né? Promotor ambiental não aceita. Então, muita atenção com isto. Beleza? Olha, a gente passa os 30 minutos, mas nós temos mais um encontro, que é a revisão de véspera. Então, na revisão de véspera, eu vou trazer outros aspectos do urbanismo para a gente aí discutir. Tá bom? Boa sorte, fiquem bem e até a próxima.